Oi gente, meu nome é Alice, eu faço Relações Internacionais na Universidade de São Paulo e faço parte do USP Debate. Eu sou a Ana, também faço Relações Internacionais na Universidade de Coimbra e sou da Sociedade de Debates da Universidade de Coimbra. Nós duas vamos ser CAs do primeiro Campeonato Paulista de Debates, que acontece dia 6, 7 e 8 de julho em São Paulo. E essa é uma formação para ensinar vocês a como debater relações internacionais, mas antes de tudo, alguns disclaimers. Primeiro, isso não é uma fórmula pronta e concreta de como se deve debater relações internacionais, apenas algumas percepções nossas a respeito de debates de RI que acontecem pelo mundo. Segundo, não necessariamente os temas que a gente vai abordar aqui, os exemplos e coisas do tipo, vão ser moções do campeonato. Eles, de novo, são apenas baseados em percepções que nós já tivemos em experiências de outros torneios. Como eles falou, isso daqui não é um único jeito. A gente conversou e, com base naquilo que a gente achava dos debates que a gente já viu de relações internacionais, que a gente já fez, que as pessoas comentaram, a gente escolheu uma temática para falar aqui e também, principalmente, do principal problema que a gente vê que acontece nos debates de relações internacionais e como a gente pode ajudar vocês nisso. Então a gente escolheu o principal problema como sendo saltos lógicos, isso porque principalmente, não que isso não aconteça em outros temas, mas principalmente em RI a gente nota que isso acontece bastante, porque geralmente as pessoas, por não ter tanto conhecimento de uma determinada área ou achar que precisa saber muito e dar muitos detalhes ou falar uma coisa extremamente específica que vai ganhar o debate, acabam por fazer esses saltos lógicos, que às vezes um caso muito simples e bem construído poderia ganhar facilmente o debate, e o que geralmente se procura na adjudicação é essa construção. Então, para a gente ajudar um pouco vocês nessas questões, na questão dos saltos lógicos dentro das temáticas de relações internacionais, a gente preparou uma primeira parte aqui, baseada então na estrutura de argumentação. Por quê? Porque muitas vezes, por vocês não seguirem as estruturas, vocês deixam esses espaços que faz com que o debate fica confuso. O que a gente tentou preparar aqui é quase uma formulazinha para vocês não se esquecerem de passos essenciais que ajudam no entendimento de todo mundo na sala. E para isso, como uma primeira parte, a parte A dessa parte mais teórica, é sobre o problema. Eu costumo falar que qualquer debate ele vai resolver um problema, e quando a gente olha a moção a gente tem que entender que problema é esse. Quando você vai montar a sua estrutura de argumentação, a primeira coisa que você tem que olhar ok, eu identifiquei esse problema, eu tenho que explicar o porquê, ok? São 3 perguntas essenciais no desenvolvimento de um argumento, e a primeira delas é o porquê. Por que que isso que eu escolhi é um problema? Eu vou ter que falar quais são as temáticas que envolvem nele, que fazem disso um problema, que a gente tem que se preocupar, porque aquilo que eu quero resolver é importante, ok? Num segundo momento, eu tenho que me preocupar em como essas coisas acontecem. Ou seja, a partir do momento que eu tenho meu problema, eu vou explicar como esse problema acontece na prática. Você pode recorrer a exemplos, você pode recorrer a situações hipotéticas, não tem problema nenhum. Não é porque é um debate de relações internacionais que você vai falar concretamente de um caso que existiu. Não, você pode pensar numa estrutura de poder ou de negociação que te ajude a mostrar como esses problemas podem acontecer. Por fim, você vai falar o que tem de impacto, ou seja, as consequências. Essas consequências, geralmente, quando você tem saltos lógicos, as pessoas vão direto do problema para a consequência. E isso faz com que a gente não entenda por que é um problema ou como essas coisas acontecem, ok? Então tomem cuidado com isso. Quando vocês pensam no que tem de impacto, o que são as consequências daquele problema, você vai ter consequências tanto positivas e negativas. E é extremamente importante que no debate de relações internacionais vocês entendam que burdens vocês têm que aceitar no caso de vocês. Porque provavelmente se você fizer um caso em que você não aceite nenhum burden em relações internacionais, que você acha que sua solução é a perfeita, o que não vai gerar impactos negativos para você mesmo, provavelmente o seu caso vai ser facilmente derrubado, ou ele tem falhas lógicas significativas que outras duplas com um trabalho minimamente bom conseguem identificar e derrubar. Então pensem muito nisso, ok? Essa primeira parte, então, vocês vão pensar sempre que problema eu quero resolver. Isso não quer dizer que a moção tenha um só problema, a moção vai ter vários problemas, você tem que pensar em que problema você vai escolher com base se você sabe explicar por que é um problema, como esse problema acontece, o que esse problema traz de impactos, ok? Uma segunda parte dessa estrutura é você pensar justamente na prioritização. Essa prioritização vai entrar na questão das consequências, no quê? Então, como a gente falou, esse o que vai gerar um impacto com consequências positivas e negativas.
Quando você for fazer a priorização, você vai ter em mente tudo isso, você vai aceitar algumas que são provavelmente dos casos contrários, ou se você for uma segunda casa, consequências que a sua primeira casa já trouxe, ok? Mas o que você vai fazer aqui é identificar o que você quer priorizar e você vai trabalhar isso nessa segunda parte. Nada em relações internacionais é linear, ok? Então a comparativa com as outras casas e com as outras possibilidades é extremamente importante para vocês. Quando você vai fazer essas comparativas ou escolher que tipo de impactos você quer evidenciar e usar como prioridade, geralmente você tem algumas coisas que ajudam a escolher melhor. Por exemplo, você pode sempre pensar na questão do tempo, quais são as consequências e os impactos a curto ou médio ou longo prazo e tentar explicar para a adjudicação por que o seu curto prazo é melhor que o longo prazo ou vice-versa. Você também tem a questão da quantidade de pessoas, se aquilo que você está colocando como problema ou a solução daquele problema vai atingir mais pessoas, ou mais pessoas vão ser beneficiadas, ou mais pessoas vão estar comprometidas por alguma, ação militar ou alguma coisa assim. Você pode fazer pelo número de pessoas, você pode fazer pela vulnerabilidade, ou seja, tem grupos especialmente vulneráveis naquele tipo de situação, seja por aspectos econômicos, seja por aspectos culturais, sejam por aspectos religiosos, que não deixam de ser culturais, mas enfim, ou políticos. Isso não só dentro de um país, você pode pensar isso dentro de organizações internacionais. E por último, o aspecto da necessidade. Qual é o grau de necessidade? A gente está falando de graus de necessidades altos, extremos, por exemplo, fome, sede, saneamento básico. A gente está falando um pouco de estruturas como escolas, ou medicina. A gente já está falando uma coisa um pouco mais avançada como lazer, esporte. Dentro disso, vocês vão fazer essa priorização e comparar os casos. Bom, aplicando isso na prática, como que isso pode acontecer? Se a gente pensa, por exemplo, em uma moção como essa casa concorda com a intervenção militar ocidental na Síria, é muito comum que apareçam vários argumentos, como por exemplo, os Estados Unidos vão querer intervir na Síria só para conseguir petróleo. E os debatedores não necessariamente explicam por que o fato de os Estados Unidos quererem conseguir petróleo necessariamente é bom ou ruim. Um argumento que quase sempre aparece em todos os debates de intervenção militar é o argumento de que causa desestabilização. Se a gente pensa nesse caso específico da Síria, como que é uma forma legal de você construir esse argumento? Primeiro, explicando por que necessariamente causar desestabilização é uma coisa ruim. A gente pode pensar que causar desestabilização é ruim porque a partir do momento que você tem um governo que é colocado por um interventor, você gera uma imprevisibilidade sobre o que aquele governo vai fazer. Quando a gente tem situações, por exemplo, de mudança civil do governo, existe uma expectativa, você conhece os líderes e em uma intervenção ocidental de algum agente, não necessariamente você tem essa previsibilidade do que vai acontecer. Isso é um problema porque gera falta de confiabilidade nas próprias pessoas em relação ao governo e também gera falta de confiabilidade externa em relação ao governo. Ou seja, você tem um problema e você explica o porquê que esse problema é necessariamente importante e qual a importância do problema para a moção em si. Depois, a gente pode partir do âmbito de falar como que esse problema realmente se dá. Se a gente pensa na questão dos agentes externos, a gente pode pensar que você não ter previsibilidade e você ter desestabilização em um governo pode causar com que se façam menos investimentos. Por exemplo, se você compra petróleo da Síria e a Síria está passando por uma transição de governo abrupta e forçada por um agente externo, é muito provável que você passe a comprar petróleo de outro agente. Se você tem investimentos em empresas na Síria, é muito provável que você passe a investir em outros agentes. Então, no âmbito externo, esse problema de causar desestabilização se materializa dessa forma. Mas também tem um âmbito civil, que é o fato de as pessoas perderem confiança no governo. Como que isso se materializa? A partir do momento que você tem uma troca de governo, você provavelmente vai ter várias facções que vão brigar para estar naquele poder ou para serem privilegiadas por esse ator externo. Quando você tem essa briga de facções, é muito provável que alguma facção ou várias facções não se sintam necessariamente respeitadas pelo governo ou representadas. Isso pode causar brigas externas, isso pode causar situações de guerra civil e, em última instância, pode até aflorar, por exemplo, sentimentos de separatismo, como foi o caso dos curdos no Iraque. Um erro muito comum é as pessoas de
relações internacionais necessariamente se prenderem a exemplos e achar que esse é o caso geral, sem fazer a construção lógica do porquê que o separatismo seria um problema, e também o fato de as pessoas que não são de relações internacionais achar que necessariamente elas precisam desses exemplos concretos. Eles ajudam, mas o que vale aqui é a construção lógica do porquê que isso é provável, de acontecer. E em um caso que você tem, por exemplo, sentimentos de separatismo aflorando por falta de confiabilidade no governo, isso poderia afetar outros países, por exemplo, aflorando sentimentos de separatismo em grupos etnicamente minoritários na Turquia, no Líbano e em outros países de região. Quase sempre, todos os países têm um grupo minoritário que pode ter esse desejo de separação, que provavelmente vai ser separado, vai ser aflorado. Você não necessariamente necessita de saber um exemplo disso, mas saber o exemplo é sempre um bônus. Mas o que isso afeta realmente na vida das pessoas? Como que isso impacta na vida das pessoas? Por exemplo, você tem uma situação de briga interna de facções no poder. Primeiramente, vários países podem querer apoiar determinadas facções. Isso pode aumentar o fluxo de tráfico de armas, o fluxo de tráfico de pessoas, tráfico de drogas e, em última instância, causar situações de poder paralelo. Se o objetivo de fazer uma intervenção é você estabilizar a situação do país e normalizar aquelas instituições, você ter várias facções descontentes que muito provavelmente vão tentar criar redes de poder paralelo, já não é bom para você, já não cumpriria o seu objetivo de estabilizar o país em primeiro lugar. Essas facções, inclusive por estar se tratando de um estado como a Síria, que já estava completamente humanitariamente estabilizado, podem se utilizar, por exemplo, de criança-soldado, como foi utilizada na Somália, em Uganda e outros países, tudo por causa de uma situação em que o Estado está suspenso até uma transição. Não existe confiança no direito, e isso pode levar as pessoas também a fazerem justiça com as próprias mãos, coisas do tipo. Como que você compara esse caso em relação ao caso das outras bancadas? Primeiramente, a gente escolheu priorizar aqui, no caso, a questão da vulnerabilidade, que seriam, por exemplo, as crianças, que seria a população civil, e também o caso do impacto direto que esses investimentos teriam nas pessoas, na disponibilidade de recursos para fazer os investimentos que o país precisa para se reconstruir. Mas não necessariamente, como a Ana explicou, essa é a única forma de se priorizar. Mas como você vai ter muitos burdens em todos os lados que você for debater qualquer moção de relações internacionais, é importante que você assuma os seus burdens, você aponte os burdens das outras bancadas e você explique por que o seu caso, comparativamente, é o melhor de todos. Em relações internacionais, como não necessariamente você vai conseguir desprovar todas as consequências que as outras bancadas trazem por refutação direta, é importante que você mostre sempre por que o seu é mais importante, atinge mais pessoas, atinge pessoas mais vulneráveis e coisas do tipo. Notem, fazendo um sumário muito rápido, notem que a Alice ela não usou nenhum caso específico para mostrar como a desestabilização naquele país funcionou de determinado jeito e atingiu determinado grupo. Ou seja, vocês não precisam de um conteúdo extenso das relações internacionais. O que vocês precisam é de relações básicas que acontecem, principalmente até no nosso dia a dia. A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente quando a gente falar numa outra parte dos atores. Se vocês conseguirem entender as relações cotidianas do espaço micro, por exemplo, de uma sala de aula, você consegue ver quem tem mais poder, que tipo de mais poder, que aplica em quem, e essas relações vão se repetir no cenário internacional e não são difíceis de entender, porque a pessoa consegue entender, ok? Num resumo muito rápido do caso que a Alice tentou mostrar aqui para vocês, a gente escolheu arbitrariamente fazer um caso da oposição com um argumento da desestabilização com uma priorização de vulnerabilidade. Que a gente fala que a desestabilização é um problema. Por quê? Mudança, instabilidade, imprevisibilidade. Como que ele é um problema? Porque faz com que outros países se afastem, faz com que perca investimento, cria polarização política dentro do próprio território. Quais são as consequências? Pode levar a guerra civil, separatismo, aumento do tráfico de armas, crianças, soldados, miséria de guerra. E a gente escolheu priorizar a vulnerabilidade. Vulnerabilidade de, por exemplo, grupos étnicos minoritários, suspensão do Estado de Direito e uma série de coisas. Não se prendam a dados ou histórias reais. Entendam que debate de relações internacionais, os exemplos podem ajudar, mas eles não são essenciais. Sigam a estrutura de argumentação de vocês, que vai dar certo, e não esqueçam de aceitar burdens e de aceitar que os casos eles não são fechados.
Eles acontecem muita coisa em simultâneo e o que vocês têm que ver é essas nuances de poder. Basicamente, o que importa é você mostrar por que aquele argumento que você está fazendo importa para o debate e por que aquele argumento que você está fazendo tem que ser o priorizado quando você trata dessa moção. Entrando mais na temática mesmo de relações internacionais, tem algumas coisas que vocês podem usar de teorias e conceitos que em debates de relações internacionais podem fortificar o caso de vocês e fazer as coisas mais claras, tanto para a adjudicação quanto para o debate. Vou começar falando um pouco de algumas teorias. Nas teorias das relações internacionais a gente tem muitos pontos de vista, muitas... Vou fazer de novo. Rapidinho, quanto que é pra eu avisar agora? Não são mais 15 minutos. 5? 5 e 10? 5 e 10. 5 e 10. Ok, tem que dar uma acelerada. Bom, então a gente já falou um pouco da estrutura que vocês devem seguir para evitar a falha do salto lógico que acontece muito nos debates de relações internacionais, mas tem algumas teorias e conceitos que também podem ajudar vocês a construir melhor os casos. A gente escolheu aqui 3 teorias que são mais fáceis de entender e são muito usadas nas relações internacionais, ainda que existam muitas outras, então se você tem conhecimento de outras, use, mas não deixe de explicar e contextualizar naquele modelo que a gente já explicou. Mas aqui a gente vai focar principalmente no liberalismo, no realismo e no construtivismo. Não esqueçam que elas são teorias que acontecem simultaneamente, não só no mesmo espaço de tempo, mas também o mesmo ator pode adotar medidas de um viés ou de outro viés sobre o mesmo assunto em diferentes ocasiões, ok? Então elas não são corpos fechados e imutáveis. Elas são, sim, a gente pode considerar elas como lentes, a gente pode usar essas teorias como lentes para explicar determinados acontecimentos. Eu vou começar então com o realismo, que é a mais popular e talvez a mais antiga teoria das relações internacionais. E a teoria do realismo ela foca principalmente nos estados como atores unos e coesos, em que eles se preocupam em buscar os seus objetivos próprios no cenário internacional como se fossem uma bola maciça. Ou seja, não importa os meus acontecimentos, eu historicamente tenho esse comportamento ou esse lugar no sistema internacional e, portanto, eu vou procurar atingir meus objetivos independente de outras coisas, ok? E os meus objetivos eles não vão entrar em conflito com outras coisas que eu tenha no seio do meu estado. Outra coisa, ele tem foco nos interesses individuais. Então ele não está muito preocupado com aquilo que é o crescimento do sistema internacional ou do grupo regional ou alguma coisa assim. Ele está focado unicamente em como ele vai atingir os seus próprios objetivos. Isso significa que o Estado nunca vai fazer negociação, bilateralidade ou multilateralidade? Não. A teoria realista vai falar que, independente da forma como aconteçam essas negociações, a única motivação do Estado para participar dessas negociações são os seus ganhos pessoais. Para isso, então, ele vai funcionar numa lógica de maximização dos objetivos. Todas as ações que os Estados tiverem no sistema internacional vão ser voltadas para a maximização dos seus objetivos individuais. E isso vai depender muito de duas coisas. Das capacidades que os Estados têm, no sentido de força, de capacidade de coerção e também da competitividade. Ou seja, os Estados aqui eles vão funcionar numa lógica competitiva, de ganhos relativos. Isso quer dizer que toda vez que um Estado ganhar alguma coisa, um outro Estado vai estar perdendo na mesma proporção. Por exemplo, quando a gente tem guerras sobre metais preciosos, quando um Estado adquire os metais preciosos porque a finalidade dele é acumular riqueza, o ganho dele desses metais preciosos vai ser na mesma proporção do que o Estado que foi invadido para essa retirada perde. Isso a gente faz com que a guerra vire uma extensão da política, ou seja, ela é legítima para estender a política para atingir o fim que o Estado quer. E isso faz com que a força seja uma forma de atingir a hegemonia e atingir a ordem. Isso faz também com que o equilíbrio de poder do sistema internacional, a partir de que outros estados adquiram mais ou menos força, isso pode desequilibrar o sistema internacional e os estados podem se sentir ameaçados. Então, no realismo, a gente tem essa lógica de uma balança em que os estados se sentem ameaçados, mas também procuram seus próprios interesses. Uma outra teoria que também é amplamente utilizada e importante, popular, é o liberalismo. Ela está muito associada assim com o liberalismo econômico.
ela preza muito pela multilateralidade e pelos conceitos de interdependência complexa, ou seja, quanto mais a gente entra em negociação e depende de outros países para determinadas commodities ou formas de produção ou mercados, menos a gente vai querer entrar em conflito com esses estados, ou seja, a gente consegue garantir a paz. Então, ao mesmo tempo que no realismo ele está procurando uma força, uma hegemonia, um poder, teoricamente o pressuposto do liberalismo é voltado para como a gente pode atingir a paz e um crescimento conjunto. E para atingir a paz, o liberalismo acredita realmente que a democracia é a melhor forma de governo para se conseguir a paz, porque não fica na mão de pessoas individuais com seus interesses próprios. E também a crença no poder das normas e da regulação internacional junto com as organizações internacionais. Realmente acreditam que as normas têm um poder de cercear a ação dos Estados e limitar a ação dos Estados, de forma a manter a paz de limites aceitáveis que as organizações internacionais estabelecem. Então, os focos daqui do liberalismo é exatamente a paz e a cooperação. Eles acreditam que, através da cooperação, existem ganhos absolutos, ou seja, o que um país ganha não quer dizer a perda do outro, todos vão ganhar juntos, mas em medidas diferentes, mas o crescimento vai vir a cooperação e como todos vão estar ganhando, pode-se atingir a paz. Por último, e muito rapidamente, a gente tem o construtivismo, que ela não é uma lente que ela não apela tanto à cientificidade, ela olha para os agentes e como agentes em constante construção. Eles não adotam que, por exemplo, os interesses vão ser sempre os mesmos no espaço de tempo, com a mesma intensidade ou vão ser sempre aqueles mesmos interesses em qualquer disputa. Eles vão falar que o meio também influencia o agente, as estruturas vão influenciar o agente. Ou seja, vão ter horas que o agente vai agir de uma forma e horas que ele vai agir de outra, dependendo da estrutura que ele está, de acordo com o que é melhor naquele instante. Por exemplo, aqui no construtivismo, o que acontece dentro do Estado é uma forma também de mudar as dinâmicas dos objetivos. E o que o construtivismo fala também é que não é determinado, por exemplo, o Estado não vai estar sempre lutando pelo poder ou sempre pela paz e cooperação. Ele fala que vai depender daquilo que os Estados querem, então os Estados vão agir de acordo com o que eles querem, nesse sentido, se é mais benéfico a cooperação ou os seus interesses individuais, numa lógica também de como ele é pressionado pelos interesses e pelas estruturas e pelos outros agentes do sistema internacional, também dos seus sistemas nacionais. Bom, todas essas teorias que a Ana explicou, elas podem ser utilizadas para vocês acharem argumentos ou linhas para fazer os casos de vocês. Por exemplo, se a gente pensa de uma ótica realista, a gente pode fazer algum argumento de que tomar essa decisão X é o que maximiza o ganho para o meu Estado. Se a gente pensa, por exemplo, em olhar através de uma ótica liberal, a gente pode pensar, por exemplo, essa decisão X, por exemplo, tá em uma organização internacional e coisas do tipo, é o que vai... ela é importante porque ela ajuda você a ter mais contato com outros estados, a promover a democracia. É o tipo de argumento que a gente pode fazer para, por exemplo, defender uma solução de 2 estados para a Palestina. O fato de a gente estar em uma organização internacional, definir isso, vai fazer com que exista mais diálogo, que você possa trazer mais democracia para esses povos, coisas do tipo. Se a gente pensar até na moção anterior da Síria, você pode fazer um argumento sob a ótica liberal de que essa seria a melhor forma de trazer instituições democráticas para a Síria. E, por último, também na ótica do construtivismo, dá pra gente pensar em argumentos como, por exemplo, seria interessante o Brasil entrar no Conselho de Segurança da ONU, porque lá ele conseguiria influenciar o comportamento de grandes potências, porque o fato de você ter esse corpo diferente lá vai acabar ajudando a construir uma visão diferente do próprio Conselho de Segurança. Então, todas essas óticas e todos os conceitos em relações internacionais, eles nada mais servem do que formas pra gente achar argumentos e pra gente achar linhas pra realizar o debate. Além das teorias em si, existem alguns conceitos que eles são comuns de aparecerem em debates de relações internacionais, que eles podem também ser uma ótima forma de achar argumentos. Primeiramente, muito famoso, que provavelmente vocês já viram em debates, é a questão de soft power e hard power. Primeiramente, o que significam esses dois conceitos? Soft power é aquilo que a gente fala que é o poder de convencimento, ou seja, a habilidade de um ator de convencer por meios culturais, ideológicos, diplomáticos, outro ator a tomar uma determinada ação. Já o hard power seriam meios coercitivos
por exemplo, meios militares, sanções econômicas e coisas do tipo que fariam que um ator faz sobre o outro para quase obrigar ele a tomar determinada ação. Geralmente, o soft power e o hard power, eles coexistem. Ou seja, a gente pode pensar que ao mesmo tempo os Estados Unidos podem querer influenciar as eleições no Brasil, mas também ao mesmo tempo ele pode ameaçar economicamente o Brasil para tomar determinada ação que ele queira. Então, quando a gente pega uma moção de relações internacionais, a gente pode pensar nos efeitos que isso vão ter, que ela vai ter sobre determinados agentes, sobre os agentes que realizam soft power, os agentes que realizam o hard power. E geralmente esses conceitos eles podem ser usados para formular propostas, principalmente no primeiro governo, de como você influencia um país, como você, qual a melhor forma de tomar aquela decisão. Então, uma moção que a gente pode pegar de exemplo, pode até me ajudar, é a questão, essa casa como o Brasil priorizaria relações com os Estados Unidos ao invés de relações sul-sul. Se a gente pensar no sentido dos Estados Unidos, a gente tem que, por exemplo, olhando para uma perspectiva de hard power, talvez seja melhor a gente ter relações sul-sul, porque os Estados Unidos, como eles têm um poder econômico maior sobre a gente, eles geram mais dependência. Então, se eles quisessem ter um poder de barganha em relação ao Brasil, eles teriam um poder de barganha maior e, por exemplo, isso poderia influenciar a gente a tomar decisões mais rápidas, porque eles também não têm tanta dependência do Brasil, então eles poderiam cortar essa relação de uma hora para outra. Por outro lado, os Estados Unidos eles têm uma influência cultural no Brasil muito maior. Então, sites, séries e coisas do tipo também ajudam a formar a opinião do público brasileiro em relação àquele país. Então, talvez seja interessante você ter relações amistosas com esse país, porque é assim que seu eleitorado vota. Sim, outra coisa que é dentro das teorias nessa questão dos Estados Unidos com o Brasil, por exemplo, pensar, por um lado a gente pode ver que os Estados Unidos, se o Brasil tivesse uma aproximação ideológica dos Estados Unidos, talvez fosse mais fácil passar resoluções em organizações internacionais que fossem favoráveis ao Brasil, seja o objetivo direto do Brasil. Por um outro lado, também pode pensar numa questão liberal dessa cooperação trazer ganhos para os dois países e não ser só atingir um objetivo do Brasil. Ou seja, os conceitos são usáveis nas diferentes teorias tranquilamente. E se você pensa, por exemplo, da ótica dos países do Sul e coisas do tipo, quando você tem mais relações com os países do Sul do que com os Estados Unidos, como a sua população conhece menos, por exemplo, dos países africanos e tal, é muito mais fácil eles acharem que, por exemplo, você abrir uma embaixada em Uganda seja menos útil. E isso pode gerar visão negativa para o seu próprio governo. A gente vê isso muito na prática, com o próprio governo Bolsonaro indo contra essas iniciativas Sul-Sul, porque é uma coisa que talvez não afete o eleitorado. Então, existem formas de você pensar o hard power e o soft power, tanto na dinâmica externa, quanto também na dinâmica interna do seu próprio país, como que isso afeta. Outro conceito legal que pode ajudar a gente a pensar em argumentos é a questão de diplomacia e mediação. A diplomacia e a mediação, essencialmente, elas são espaços para você resolver conflito sem que você tenha necessariamente que optar pela guerra. Voltando, por exemplo, no exemplo de Israel e Palestina, a gente pode, por exemplo, fazer argumentos de que talvez seja mais útil o Brasil adotar uma postura de mediação e diplomacia direta para ajudar os dois estados a sentarem e tentarem alcançar uma solução. Por exemplo, a Noruega fez isso quando foram assinados os acordos de Oslo entre israelenses e palestinos. A Noruega não tinha interesses diretos lá, mas foi interessante para ela, almejando a paz mundial e coisas do tipo, conseguir colocar os dois na mesa para conversar. Ao mesmo tempo, você pode pensar em argumentos opostos a isso, como, por exemplo, falar que o fato de você estar em uma postura de mediação, uma postura de ouvir os dois lados, evita com que você se posicione. Ou seja, pode evitar que o Brasil tenha laços mais estreitos com Israel, e esses laços seriam bons porque cooperação tecnológica, cooperação médica e coisas do tipo. Então, tudo volta para uma questão de você conseguir fazer esses argumentos, que as teorias te ajudam a trazer eles, os conceitos te ajudam a trazer eles, e o seu papel no debate é simplesmente priorizar
e mostrar por que o seu lado é o mais importante, por que o seu lado é o mais impactante e o porquê que o seu lado tem mais importância nessa moção em si. Então, usem as teorias de RI, usem os exemplos, mas sempre tentando fazer algum ponto sobre o seu caso direto. Outra coisa que as pessoas também frequentemente usam em debates de relações internacionais sem olhar muito os efeitos é a questão de sanções. Primeiramente, vale esclarecer quem é que tem o poder efetivo para fazer sanções. Qualquer país, por exemplo, pode fazer sanções em relação a comprar coisas de um outro, sanções aos produtos deles entrarem, mas tem outros órgãos, como por exemplo o Conselho de Segurança da ONU, que eles podem aplicar sanções que são obrigatórias para todos os países membros. Então, teoricamente, todos os países podem fazer sanções, mas os países têm capacidades diferentes de fazer sanções. Por exemplo, se os Estados Unidos decidirem cortar o comércio com o Brasil, isso faz muito mais impacto no Brasil, tem muito mais efeito, do que, por exemplo, se a Colômbia decidir cortar o comércio com o Brasil, por mais que sejam parceiros importantes, coisas do tipo. Então, quando a gente está conversando sobre sanções no debate de relações internacionais, a gente precisa primeiro pensar qual que é a efetividade real disso, esse ator tem a possibilidade de criar um impacto, e segundo, mesmo que ele tenha a capacidade, será que isso realmente vai causar o impacto necessário, ou isso vai fazer com que, por exemplo, o Brasil só comercialize mais com a China e acabe não fazendo diferença nenhuma? Quando a gente pensa, por exemplo, no caso do Irã, de você colocar sanções por eles estarem desenvolvendo tecnologia nuclear. Supostamente. O caso de a gente colocar sanções neles, efetivamente vai atingir o fim de eles pararem de produzir tecnologia nuclear, ou vai fazer com que eles, por exemplo, produzam mais tecnologia nuclear ainda, só que por debaixo dos panos e cada vez mais escondido, cada vez mais na cúpula do governo e coisas do tipo. E a gente tem que pensar, por exemplo, nesses casos, qual que é o impacto que tem para a credibilidade do ator que faz as sanções, caso a sanção não dê certo. Um exemplo muito legal você estava comentando, do Trump. Porque a questão, por exemplo, isso entra no terceiro ponto que a gente vai falar, que é a questão de quem são os atores e como a gente deve pesar os atores nas relações internacionais, onde a gente tem que ver, como a Alice estava falando, quem vai tomar a ação, quem vai ser o receptor dessa ação, e quais são as consequências por trás disso. Por exemplo, os Estados Unidos, como eles falaram, os Estados Unidos fazer uma sanção no Brasil provavelmente vai ter um efeito forte. Mas no caso das atuais sanções do Trump contra o governo iraniano, a União Europeia não deixou de fazer comércio com o Irã. A China não deixou de fazer comércio com o Irã. Então, por mais que o Trump faça isso, essa sanção, se não tiver um mínimo de aceitabilidade dos outros países, só vai fazer com que a credibilidade dos Estados Unidos enfraqueça. Então, no caso de vocês têm que pensar que, por exemplo, as sanções, elas não são um meio imediato de conseguir. Por exemplo, se a China fizer sanções contra os Estados Unidos, acabou a economia dos Estados Unidos. Não, você tem que pesar quais são provavelmente os interesses dos outros agentes fortes que vão fazer eles seguirem essas sanções ou não. Porque se você der uma sanção que ela não funcione, você perde a credibilidade. E isso é fácil de uma pessoa no debate apontar. Por exemplo, na diplomacia também, quando a gente fala de atores diplomáticos e de mediação, quando a gente fala do papel da União Europeia enquanto mediadora, isso não quer dizer que a União Europeia pode condenar veementemente. Por quê? Porque a União Europeia ela tem um papel de conciliadora, de tentar fazer com que os povos conversem, etc. Se ela tomar uma decisão muito brusca, provavelmente ela perde apoio depois para lidar com outras questões. Só que, por exemplo, se ela for para mediação de problemas relacionados a direitos humanos e a União Europeia não tomar um posicionamento mais forte com direitos humanos, ela também fica queimada. Então tenham em conta, quando vocês escolhem, quando tem determinados atores na moção, ou vocês escolhem determinados atores para colocar nas relações que vão ser propostas, pensem bem que ator tem capacidade do quê e quais são os temas relevantes para esse ator, para que se possa ponderar no debate se realmente aquela ação vai valer a pena ou não, se isso vai ter efeitos negativos ou não, e isso vai fazer com que vocês tenham um debate muito mais completo e muito acima da média, se vocês conseguirem colocar no lugar todas essas problemáticas. Em linhas gerais, em qualquer debate de RI, você pode pensar, por exemplo, quem está tomando ação, você tem poder suficiente para tomar ação, e
qual o efeito prático dessa ação e se ela vai atingir os fins que vocês almejam. Pensando nessas linhas argumentativas, você não precisa de tantos exemplos, você não precisa de conhecimentos específicos, mas simplesmente usar esses passos para conseguir vários argumentos que sejam extremamente plausíveis e que vocês mostrem qual é efetivamente a importância deles para o seu caso. 2 dicas finais para acabar essa formação. Quando vocês pensarem nos atores, tentem pensar qual é a importância dele mundial, regional e em áreas temáticas de interesse. Por exemplo, o Brasil não é uma potência mundial, mas regional é. Tem países, a América Latina tem uma importância na área temática de indígenas que outros países fortes economicamente e militarmente não têm. Então tomem essas escalas para colocar mais ou menos importância para os países ou para os agentes, ok? E uma última dica, que na verdade é uma dica muito simples: quando vocês não tiverem ideia do tema da moção, é uma moção de relações internacionais, pensem que relações internacionais são relações entre agentes. Ou seja, essas relações provavelmente acontecem não só no macro, mas também em espaços micros, como a gente falou um pouco antes. Nesses espaços micros, imagina que você não sabe nada do tema da moção, tenta pensar que, ok, você consegue ver que você tem um ator que é mais forte militarmente, mas um ator que talvez seja mais forte na área de interesse. Coloca isso num contexto de sala de aula. Tipo, o que o aluno mais forte fisicamente faz com o aluno mais fraco fisicamente, o que o aluno mais inteligente em matemática tem de preponderância, por exemplo, com o professor naquela área para ter mais atuação. Então, se você não sabe nada, traz a relação para o cotidiano, que vai ser com certeza muito mais fácil de você entender, e eu posso te garantir que pelo menos 70% das relações que acontecem no micro, elas se replicam no macro. E eu acho que é isso. Boa sorte com o torneio. Se cair alguma moção de relações internacionais, usem as dicas, tragam coisas novas, e qualquer dúvida, acho que pode mandar para o USP Debate e Claro. a gente responde. E é isso, boa sorte e até dia 6, 7, 8. Boa sorte e até dia 6, 7, 8. A gente medando. Vocês emendaram tudo, velho. É porque eu vi que ela começou a falar